a todos, meu nome é Antônio Leon, eu sou professor e coordenador da Evolucim aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos no Parque da Chacrinha, uma reserva florestal em plena Copacabana aqui no Rio de Janeiro, que nos cede gentilmente o espaço para que os pais possam trazer seus filhos. Nós temos diversos voluntários, tem diversas crianças aqui brincando, enquanto isso os pais podem prestar atenção na palestra, porque seus respectivos filhos estão com os nossos voluntários brincando nessa reserva florestal linda, um parque muito bonito que nós temos aqui em plena Zona Sul do Rio de Janeiro, Copacabana. Tá? Essa palestra está sendo transmitida online, pela página da Evolucim. O tema de hoje é Ressoma, um tema muito importante quando a gente trata de crianças, dos respectivos filhos, de como melhor assisti-los, porque a ressoma é um processo bem, digamos assim, abrupto dentro da evolução da consciência. Nós dividimos aqui em 3 itens, nós vamos estar falando sobre uma série de questões, mas esses 3 itens a gente vai tentar dar um enfoque maior. O primeiro desses itens é o curso intermissivo, que é um curso entre vidas que as consciências têm a possibilidade de ter, consciências com um certo mérito em outras existências, que elas possam se preparar para a próxima vida humana, para a próxima ressoma. O restringimento intrafísico, que é um outro tema também muito importante, porque quando a consciência ressoma, quando ela nasce, ela não se lembra de nada, ela não tem experiência de vida, ela tem diversas imaturidades. Isso se chama restringimento intrafísico, que é uma questão. Durante esse restringimento intrafísico, o que pode ser feito para estar, de alguma maneira, dinamizando mais a evolução daquela criança, daquela consciência que está naquela condição de criança naquele momento. Um terceiro item, a importância da família na recuperação de cônjuge, é o papel da família, porque essa consciência, não à toa, ela é colocada dentro de uma família nessa dimensão intrafísica, e essa família ela vai estar influenciando toda a dinâmica dessa vida humana. Se a gente for pensar, são exemplos, são histórias familiares, são situações que acontecem. Então, com esse restringimento intrafísico, essa família vai poder auxiliar para que esse restringimento seja menos abrupto, ou seja mais suave, e que a criança e a consciência sejam melhores orientados. Quem tiver alguma dúvida pode estar postando aí, que a gente vai estar atendendo as perguntas dos internautas. Aqui presencialmente também, todos os pais que aqui estão podem estar colocando suas questões no decorrer da palestra. Quem tiver interesse, aqui na Evolucim do Rio de Janeiro, nós damos orientação para pais e diversos cursos. Então entre em contato com a gente, que a gente vai tentar atendê-los da melhor maneira possível. Então vamos começar pelo curso intermissivo, com uma definição. O curso intermissivo é um curso entre vidas. Entre uma vida e outra vida, a consciência humana ela tem uma possibilidade de fazer um curso intermissivo e se preparar para a próxima ressoma, para a próxima vida humana. Nesse curso intermissivo são feitas simulações da questão cultural. É muito diferente nascer no Brasil do que nascer na Europa, ou nascer na China, no Oriente, por exemplo. Então são feitas simulações com as pessoas que você pode encontrar, personalidades chaves. A gente pode pensar, tem professores primários, familiares. Essas simulações elas visam cada vez a dinamizar mais e a facilitar a próxima ressoma. Então, a gente pode estar pensando computador, por exemplo, simulações com um computador, que vai ser um evento que vai ser feito, simulações, como é que funciona a vida no Rio de Janeiro, por exemplo, Porque nós temos uma cultura um tanto mais flexível e menos formal em detrimento de países, por exemplo, anglo-saxões. Que tipo de preparação essa consciência tem? Vamos pensar uma consciência que tenha tido as últimas existências no Oriente ou na Alemanha. Então vamos ter simulações nesse sentido. O trabalho que ela vai desempenhar, a gente pode pensar, é muito comum intermissivistas, consciências que fizeram curso intermissivo, terem várias habilidades em decorrência desses cursos intermissivos. Então elas são preparadas, elas são postas em situações no curso intermissivo em que elas possam construir alguma coisa, em que elas possam falar em público, em que elas possam estar atendendo pessoas. São várias as possibilidades.
Muitas vezes, inclusive, a gente percebe em intermissivistas um certo problema até com relação a isso, que às vezes a criança ela tem várias habilidades, esportiva, intelectual, e aí ela tem que direcionar para uma e muitas vezes não direciona. Fica uma coisa um tanto quanto mais em aberto. Então o curso intermissivo é esse curso entre vidas, né? Nós temos, são as consciências que por algum mérito, em vidas pretéritas, tiveram mérito e ganharam essa, vamos chamar assim, de uma bolsa de estudos. Como a gente tem, né? Tem pessoas que fazem câmbio, tem pessoas que ganham uma bolsa para estudar fora, ou para fazer alguma pós-graduação. É da mesma forma, multidimensionalmente isso acontece. E esse curso intermissivo ele visa para dinamizar. Muitas vezes a consciência ela já chega com habilidades. Se a gente for pensar, né, a gente vê algumas crianças que já sabem tocar instrumento musical com uma certa facilidade, outras têm uma habilidade política, né, com uma certa facilidade. Isso não necessariamente vem através só de outras vidas. Também pode ser de outras vidas, né? A gente não precisa descartar. Mas muitas vezes é um curso intermissivo avançado que aquela consciência teve e esse curso intermissivo avançado preparou essa consciência para essas atividades que ela tem ali a especialidade dela, porque dentro da programação existencial, né, a gente chama de ProEx, programação existencial, dentro da programação existencial, a consciência ela se prepara para ter uma missão, né? O que ela se programou para fazer nessa vida? Então a gente pode pensar, ela se programou, a gente pode pensar em cientistas, desenvolver uma vacina, desenvolver um método de ensino mais facilitado, a gente pode pensar em questões assistenciais que as consciências se preparam para estar fazendo. A gente pode pensar até em questões mesmo que a gente vê hoje tanto, né? Esses avanços tecnológicos, quantas consciências não se prepararam para isso também? É uma outra possibilidade. Uma certa habilidade também com o trabalho com energias, é uma outra habilidade que a gente pode estar pensando, né? Se a gente for pensar dentro da realidade, dentro do paradigma consciencial, a gente tem a consciência, né, e energia versus energia. Dentro do nosso paradigma consciencial, se a gente for aprofundar então, dentro ainda desse paradigma consciencial inicial, a gente teria energia consciencial e energia imanente. Né? Então a gente pode pensar, o que seria energia consciencial e energia imanente? Por exemplo, a gente está aqui nesse local lindo, né, no Parque da Chaquinha, a gente tem muita energia imanente, a gente tem energia das plantas, né? A geoenergia, são energias que não são impregnadas. Então a gente pode estar comparando, eu gosto muito de metáfora, a um carimbo e a tinta. A tinta do carimbo seria energia imanente. O carimbo seria energia consciencial já impregnada. Então a gente estaria a todo momento impregnando a energia imanente. A gente tem uma questão da holobiografia. É uma especialidade dentro da multi-existencialidade. Então nós tivemos várias existências, essa não é a nossa primeira existência, nós tivemos várias existências, e essa seria mais uma. É um outro paradigma, é uma outra questão dentro do nosso paradigma consciencial. Paradigma consciencial. Então nós teríamos a questão da holobiografia, e dentro dessa holobiografia nós entramos aqui com o curso intermissivo. As consciências com mais méritos, dentro dessa questão holobiográfica, realizam esse curso intermissivo, um curso entre vidas, entre uma vida e a outra, de acordo com o mérito, dentro dessa holobiografia. Após essa ressoma, essa consciência ela passa por um período de restringimento intrafísico. É só a gente pensar lá ali nos 7 primeiros anos de vida, né, todo mundo passou por isso, né, não se lembra de muita coisa, existem todas as questões mais primárias da consciência humana, né, aquela criança que tem medos, que tem resistências, ela não se lembra, ela tem maturidades. Essa maturidade ela perdura por um grande tempo, né? Então, mas o que o curso intermissivo pode proporcionar para essa consciência, né? Como se fosse um sininho tocando, algumas questões inatas,
uma certa predisposição para certas atividades. Então, o curso intermissivo ele serve para isso. Ele serve de uma forma para que você consiga tornar esse restringimento intrafísico menos abrupto. Ele, de certa forma, direciona a vida dessa consciência e tem esse mérito em razão dessa holobiografia. Tá? A gente já falou de consciência e energia, que é um outro pilar dentro do nosso paradigma consciencial, que é a questão do energossoma, ou holochakra. Dentro dessa questão do holochakra, outra questão dentro do paradigma consciencial, nós temos consciência e energia. E energia consciencial e energia imanente. Então nós temos a questão da holobiografia, a questão do holochakra e a questão dentro desse paradigma consciencial. Nós também temos um outro tema dentro desse paradigma consciencial que chama-se cosmoética, ou ética cósmica. Tá? Esse é um outro critério também para curso intermissivo, é um certo padrão holobiográfico de cosmoética. Dentro desse padrão holobiográfico, atividades cosmoéticas em outras existências também dão possibilidade, dão uma predisposição para que a consciência participe de um curso intermissivo. Então a cosmoética é fundamental. A gente pode pensar, para diferenciar, por exemplo, a cosmoética da ética. A escravidão em algum momento foi ética, era permitida legalmente, mas em nenhum momento foi cosmoética. A cosmoética ela perpassa a ética humana e todo o padrão legal que existe. Então, por mais que muitas vezes de repente ganhos exacerbados em determinadas atividades humanas, até públicas, vamos pensar assim, pode até ser legal, mas não necessariamente é cosmoética. Então é uma diferença bem grande, e esse padrão de cosmoética ele vem inato nessas consciências que em geral fizeram um curso intermissivo e mesmo com esse restringimento. É como aquele sininho tocando, É aquela consciência que você já vê desde o início da infância, que ela tem um certo padrão de assistência até com os animais, com outros coleguinhas, aquela que divide. Então ela tem um padrão já de cosmoética inato, fruto de outras existências, ou seja, dessa holobiografia dela, mas também fruto de uma cosmoética, fruto de um curso intermissivo. É tudo um padrão, que se estabelece e que sobrepõe. Foi outra existência? Foi o curso intermissivo? Depende. Para ela ter estado no curso intermissivo, ela tem que ter tido algum tipo de mérito para ter a habilidade, ter a possibilidade de estar nesse curso intermissivo. E a família é muito importante nessa recuperação de pontos. Porque imagine o seguinte, você joga uma criança numa condição totalmente inóspita, com sérios problemas, sem possibilidade de ter educação, sem possibilidade de ter tido algum exemplo dentro daquela família. A família não precisa ser perfeita, mas tem que ter algum nível de exemplo para aquela criança poder seguir. Esse curso intermissivo, esse restringimento intrafísico, ele será posto em risco, porque ela não vai ter um padrão. Ela não vai ter um padrão a seguir, ela não vai ter aquele exemplo. Então, a família ela é escolhida de uma forma bem estratégica para aquela consciência em padrões. Então, a gente pode pensar, por exemplo, uma consciência que ela tenha que fazer uma programação existencial muito baseada na holochacralidade, no energossoma, na questão das energias. Ela vai chegar numa família, vamos pensar, que mexa com a acupuntura, por exemplo, é um exemplo, ou que mexa com energia de alguma forma, assim, vamos pensar espíritas, ou até dentro da própria conscienciologia. Essa família ela vai de alguma forma dar subsídios para essa criança, para que ela entre em contato com isso desde o início. Podem ser avós, podem ser pais, podem ser filhos, podem ser amigos da família, mas essas consciências elas vão servir de link, elas vão servir daquele exemplo que aquela consciência vai poder seguir em diante. Então, a família tem muito essa importância. A atividade dos pais também, Que tipo de atividade os pais seguiram, que exemplos eles dão. Então, muitas vezes a profissão, A gente pode pensar um pai com uma determinada profissão que dá exemplos, para aquele filho, muitas vezes falando em público ou de alguma forma sendo veemente, organização.
isso tudo são exemplos, porque muitas vezes a família ela pode entrar na deficiência daquela consciência, então é estratégico. Então vamos pensar assim, uma criança que não gosta de ler, ou que em várias existências não tenha tido uma atividade intelectual, tenha sido assistencial, tenha tido um mérito para ter estado no curso intermissivo, mas não necessariamente aquela consciência teve uma família, uma holobiografia intelectual. Ela chega numa família de eruditos, né, com uma biblioteca em casa e tudo mais. Vai ser a senha que ela vai ter para iniciar nessa existência um estudo nesse sentido, uma predisposição para esse sentido. Da mesma forma, vamos pensar assim, uma criança que tenha sido um erudito em várias existências, sempre estudou muito, mas a questão mais, vamos pensar assim, multidimensional e energética, nunca foram algo que ela trabalhou durante as suas vidas anteriores, ou não, isso aí não foi o forte dela. Aí ela vem numa família mais mística, enfim, que entenda essa questão energética, ou que passe para ela. É o link, é o início que ela vai ter. Então a família é uma questão estratégica, né? A gente pode pensar também numa consciência que a cosmoética dela não seja algo mais avançado. Vamos pensar, a questão do holochakra em outras existências, ela trabalhou muito, né? A questão das bioenergias e tudo mais, mas a questão da cosmoética não era o forte dela. Aí ela é posta justamente numa família extremamente cosmoética, para que a partir dali ela tenha uma senha. Agora, aqui a gente está tudo colocando fatores predisponentes para essa consciência que vai ressomar com o curso intermissivo. A gente pode pensar o contrário também. Essa consciência, mesmo com restringimento intrafísico, ela vai ser colocada naquela família para dar um padrão diferente para aquela família. Então ela vai, de alguma maneira, mexer naquele cenário. E ela vai ser o exemplo. Isso também pode acontecer. É um outro lado. Então tudo é pensado estrategicamente, como se fosse um jogo de xadrez, para facilitar ao máximo a evolução de todo mundo, né? A gente pode estar pensando, então, tanto no lado da ressoma da criança, do ponto de vista estratégico, como também no lado da família. Tem um vídeo que viralizou, né? Que é de uma criancinha falando com a mãe assim, a gente tem que cuidar dos bichinhos, né? Aí a mãe que não queria comer carne naquele dia porque... E a mãe se emociona ao final. O que eu vi naquele vídeo? Eu acho que quem está vendo o vídeo deve ter visto, quem está vendo essa palestra deve ter visto esse vídeo, ele viralizou. E a criança ela é de uma forma muito natural, dá para ver que o vídeo é um vídeo verdadeiro, né? A criança ali emociona a mãe e a mãe fala, não filho, hoje não vamos comer carne. Não estou aqui colocando uma apologia no comer carne, não estou entrando nesse mérito. Mas a gente vê um padrão de cosmoética naquela criança muito grande. Ela está se colocando justamente no lugar dos animais e querendo cuidar, segundo ela, dos bichinhos. A gente tem que cuidar dos bichinhos, né? A gente não tem que matá-los. O que foi isso? Foi um choque cosmoético ali para aquela mãe, naquele momento, né? Uma outra coisa que a gente percebe muito é o que a mãe está estudando durante a gestação, ou até a própria família, né? Porque aquela consciência ali está ressomando, então ela já está permeando aquela família. De que forma ela está influenciando também aquela família, assim, até ter ressomado só energeticamente. Ou seja, um holochakra dela com todo o curso intermissivo dela e as outras existências. É uma outra questão. Então é muito comum assim, a mãe começa a estudar psicologia, ou começa a estudar informática, ou a mãe começa a estudar história, ela começa a se interessar por esoterismo. Isso muitas vezes a gente observa que são resquícios, são questões de outras existências, ou do curso intermissivo daquela criança, influenciando a mãe. E pode influenciar até o resto da família, quer dizer, a própria família como um todo, ela é influenciada, e aí o pai muda o local de trabalho, eles vão trabalhar numa outra especialidade. De alguma forma, o pai vai pensar no restaurante. É uma certa influência que acontece em decorrência daquela criança. Então, a influência é mútua e é um jogo que esse jogo ele é decidido pelos evoluciólogos, né? Evoluciólogos são consciências mais evoluídas, são como se fossem antropólogos, né? Vamos pensar assim, fazendo uma metáfora, né? Mas eles pensam, evoluciólogos, eles pensam de uma maneira macro, de uma maneira sistêmica,
o encaixe daquelas crianças, aonde que eles vão colocar, onde que ela vai se ressomar, o tipo de curso intermissivo que vai estar sendo feito. Então você tem, e só porém aqui, evolução não é nenhuma dessas consciências que aparece por aí, eu sou evolução, não tem não. Essas consciências, elas não aparecem se anunciando como tais, elas são extremamente discretas e elas aqui funcionavam multidimensionalmente, mas se tiverem na intrafisicalidade, elas não vão ficar se anunciando enquanto tais. Tá? Existe toda uma descrição cosmoética nesse sentido. Em geral, quem muito se coloca numa condição dessas, não tem nenhum padrão, segundo, né, o que a gente trabalha aqui dentro da Consciologia, não tem nenhum padrão mais evoluído. Quem não fala, é mais discreto. Né? Mas esses evolucionários, eles vão justamente colocar aquela criança, aquela consciência na condição de criança, naquela família vivendo desse contexto macro. Tá? Outra questão que a gente pensa também, a gente colocou a importância da família, mas essas consciências que vão ressomar, elas também vão estar ressomando em um país, em uma cidade, né? Vão frequentar escolas, vão de alguma forma agregar para a sociedade daquele tempo, daquele espaço em que ela está. Então, o curso intermissivo dela, a programação existencial dela, vai ser uma programação existencial focada no que se precisa naquele momento. Né? O que se precisa, a gente pode pensar, a gente está precisando no momento de inovações na questão, a gente pode pensar de preservação ambiental. Eu considero estratégico, eu especulo como estratégico que consciências com curso especializado nisso ressomem pelo mundo para tentar conter esse problema ambiental de aquecimento global que nós estamos vivendo. Como é que a gente vai fazer no futuro? Então pode ter um curso intermissivo especializado nisso. Né? Nós tivemos um avanço tecnológico na área de informática, tecnologia da informação, muito grande, que existem críticas, ok, mas a verdade também facilitou muito a vida de todos nós. O mundo hoje se transformou num bairro. Você acessa, você joga no Google, ou você joga em alguma página na internet, você tem informação. Hoje eu diria que o grande desafio é selecionar a informação que você quer. Informação que mais tem. Não é como no passado você tinha que ir numa biblioteca, pegar aquele livro raro. A informação está na internet com diversos livros digitalizados. A gente pode especular, né, o quanto essas consciências que desenvolveram a tecnologia, facilitando toda a nossa vida, elas não fizeram um curso intermissivo e vieram num determinado país que predispunha a isso. Né? A gente pode pensar, os Estados Unidos realmente ele facilita a vida de quem quer ter inovações tecnológicas. Você dentro de uma garagem, você faz uma empresa, você monta seu negócio, isso aí tem é facilitado. Da mesma forma que se a gente for pensar no Brasil, nós temos um transporte muito grande, nós temos uma flexibilidade, nós temos uma questão cultural muito miscigenada, que possibilita, por exemplo, uma implantação de ideias como a conscienciologia. Será que nós poderíamos estar falando disso de uma forma tão tranquila e livre em outro país? É uma questão, né? Aqui, até pela questão mesmo holopensênica, né? O padrão de Pensenes, que é um outro pilar dentro do paradigma consciencial. Eu vou apagar aqui um pouquinho, tá? Os pilares, então acho que dá para botar aqui. É uma outra definição, né, dentro do paradigma consciencial, que é o Pensene. Se a gente for pensar, pensamento, sentimento e energia. Todos nós temos um padrão pensênico, né? E nós também temos o holopensene do local. Então, qual é o holopensene, por exemplo, aqui do Rio de Janeiro? O que prepondera? A gente pode pensar numa miscigenação cultural, numa flexibilidade, né? Não tem um formalismo muito grande, é um local bem flexível, é um local muito bom para esse tipo de ideias mais abertas. Então a gente pode especular, no Rio de Janeiro ou no Brasil ressomaram diversas consciências que poderiam estar divulgando e trabalhando com ideias, vamos pensar, espiritualistas, energéticas, dentro do nosso paradigma consciencial, da conscienciologia. Aqui seria um local muito bom para isso. Então a gente pode pensar nisso. Aí a gente pode pensar uma consciência que ressome na Europa, na Alemanha, vamos dar um exemplo. Ela quer implantar uma vacina, ela tem um curso intermissivo
para a questão da saúde humana, para uma inovação de medicamentos. Lá ela vai ter o local ideal, ela vai ter aquelas faculdades, laboratórios, é um local em que as faculdades são, de certa forma, até públicas, mais baratas, tudo muito organizado. Essas consciências vão ter esse local para isso. Então, quando se pensa na questão do curso intermissivo e do restringimento intrafísico e da família, a gente também tem que pensar e extrapolar isso um pouco quando a gente pensa em nações, em cidades, em bairros, que vão ser o que vão nos influenciar. Se a gente for pensar nesse restringimento intrafísico, até hoje eu me recordo da minha escola. Eu tenho uma possibilidade de ter tido um irmão mais novo e eu revisitei a minha escola de maternal, de jardim da infância. Ela, na minha memória, essa escola, ela é muito grande. O campo de queimado parecia um Maracanã, assim, cheio de criança. Quando eu fui lá, já com uns 10, 15 anos, eu me lembro que eu dei 3 passos e o campo de queimado acabou. Era mínimo. Eu me lembro da perna de pau que eu olhava, era alta. Eu falava, poxa, aquele meu amigo é louco de andar aquilo, é muito alta. É um negocinho assim, mínimo. Então, por que eu estou colocando tudo isso? Quando a gente está nesse restringimento intrafísico, quando a gente é criança, tudo é muito grande. Tudo influencia muito, é muito violento e abrupto. Então, esse local, essa seleção desse local, desse holopensene, dessa família, dessa cidade, é algo muito importante. Vai influenciar, mesmo tendo um curso intermissivo. Então, não seria inteligente dar um curso intermissivo para uma consciência que vai ressomar num local em que ela não vai ter possibilidade, porque durante esse restringimento intrafísico ela vai sofrer uma série de questões que vão anular, ou no mínimo atrasar em muito. Né? Ela vai estar lá com seus 50, 60 anos, quando vai estar recuperando os cons, né, necessários, né, para estar realizando a programação existencial dela. Embora seja possível, né? Eu entendo que nunca é tarde, tem até um livro, dentro da Consciologia, da Dona Dalva, nunca é tarde, então é possível sim, com mais idade, você está se recuperando e realizando sua programação existencial. Mas a gente tenta aqui dentro da Evolusim, né, trabalhar com crianças justamente para dinamizar. Não esperar a adolescência ou não esperar a adultidade para se começar algo. A gente já pode estar dando um suporte para a criança e para a família principalmente, para estar dando o máximo possível para aquela criança naquele momento. Né? Passou um biquinho aqui agora. Né? Então, assim, é tudo muito importante, pode ser muito dinamizado se a gente for pensar nisso. Então, voltando ao tema, né, a questão da ressoma é algo muito abrupto. Se a gente fosse pensar, são as duas condições mais abruptas que tem, é ressoma e a dessoma, porque é uma mudança muito grande na condição de existência. Se a gente for colocar agora, acho que eu vou colocar aqui, vou apagar aqui então. Holossoma. É um outro pilar dentro do paradigma, né, consciencial, é o holossoma. Né? A consciência, então, ela ressoma com 4 veículos de manifestação. Soma, holochakra, psicossoma e mental soma. Então são 5 veículos. A gente pode pensar também em metáforas, eu gosto de metáforas, né? A gente tem veículo, a gente tem um barco, a gente tem carro. É um determinado tipo de situação. Os 4 veículos, e quando a gente ressoma, ou seja, está nessa dimensão, nasce nessa vida, a gente tem os 4 veículos de manifestação. Porém, quando a gente dessoma, a gente realiza a primeira dessoma, morte física, a gente descarta o soma. É o que a gente chama de primeira dessoma. Depois ocorre uma segunda dessoma, que é quando a gente descarta esse holochakra, esse corpo energético.
a dificuldade para se descartar esse segundo corpo, ele decorre de vícios, apegos nessa existência. Vamos pensar uma pessoa que tem problemas com bebida, apegos a situações, cargos, funções, bens. A pessoa teria uma certa dificuldade de realizar esse descarte. Muito do que a gente faz, por exemplo, na tarefa energética pessoal da TENEPS, é justamente ajudar essas duas dessomas aconteçam, tornar o processo mais facilitado, porque justamente a condição é muito abrupta. Quando nós estamos numa terceira, tem uma terceira dessoma, isso aí já é um pouco mais avançado, mas vou falar aqui, né, que você descarta o psicossoma, terceira dessoma, e fica só com o mental soma. É o que a gente chama de consciência livre. Ela para de ressomar e dessomar, ou seja, de nascer e morrer nessa dimensão. O ciclo de vidas dela, ela já cumpriu o que tinha que cumprir nessa etapa evolutiva. Mas vamos focar na primeira e segunda dessoma e aqui na ressoma. Então, soma é o nosso corpo físico aqui. Eu estou me manifestando através de soma. É importante cuidar dele, né? A gente pode pensar que consciências com curso intermissivo, uma outra questão que tem é um cuidado com o próprio soma. Né? Se você vai se manifestar nessa dimensão, é importante que você cuide do corpo físico, você se dedique, que você de alguma forma faça alguma atividade para mantê-lo, coma adequadamente, não use drogas. Outro ponto, né, a gente dentro da Conscienciologia é contrário a qualquer tipo de drogas, lícitas ou ilícitas, só servem para deteriorar o sono. O holochakra, né, que é o nosso veículo energético, quando a gente faz o estado vibracional, né, por exemplo, que é uma técnica que nós temos, defensivo, de defesa energética, de asepsia também, ele é feito através do holochakra, nossos diversos chakras. O psicossoma, ele é um veículo que seria uma espécie de réplica do nosso corpo físico, quando nós nos manifestamos nas dimensões psicossomáticas em geral, nós nos manifestamos com um psicossoma que em geral é similar ao nosso corpo físico. O mental soma, que ele seria disforme e que você se manifestaria na dimensão mental somática. Então, como você pode ver, nós temos esses 4 veículos, né, dentro do paradigma consciencial, e para cada tipo de dimensão nós utilizamos um desses veículos. Dentro do curso intermissivo, do regimento intrafísico, é muito importante trabalhar com essas crianças nesse sentido, durante a ressoma dela. A gente estava falando muito da influência, né, que a família pode ter e que a criança também tem na família. Vamos dar um exemplo então. Uma criança que muitas vezes ela possa ter tido uma holobiografia com descuidos, ela não tem muita habilidade com o soma dela. Ela não tem muita habilidade com o soma dela, mas ela entra numa família de pais que se cuidam muito. O que vai acontecer? Ela vai ser beneficiada. Então isso também é pensado. No próprio curso intermissivo dela, também pode ser indicado um excesso de cuidado com o soma. Cuide, alimentos naturais, questões nesse sentido. Por outro lado, às vezes a família é uma família que não se cuida, mas a criança vem com essas sinapses, né, neossinapses de cuidado com o soma. Aí a mãe engravida e começa só a ter comidas naturebas, enfim, começa a cuidar do corpo. Isso até perdura muitas vezes após a gestação. Né? Então, justamente seria a criança influenciando os pais com relação aos cuidados somáticos. Como você pode ver, a gente foi perpassando aqui, né, dentro dessa questão do holossoma, pelas quatro questões que a gente pode estar pensando de influências mútuas entre pais e filhos. O cuidado somático, ou seja, de alimentação, exercício físico, um influenciando o outro. A holochacralidade, quando eu coloquei um pouco mais no início da palestra, a questão da criança cuidar da questão energética dela, muitas vezes por influência de pais, da família, ou da questão cultural, né, de uma miscigenação cultural, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro. A questão psicossomática, a questão emocional. Muitas vezes a gente vê crianças, né, que ressomam e elas já não querem ficar na escola, elas têm, de repente, uma questão mais de apego, elas têm questões mais, vamos pensar assim, emocionais, mais, vamos pensar mais frágeis, né? Elas são mais vulneráveis. Elas podem ser colocadas numa família que
de alguma forma vai estar dando orientação nesse sentido, colocando um psicólogo de nova e tudo mais. Mesmo tendo um curso intermissivo, isso não isenta uma criança de ter eventuais questões emocionais, porque essa ressoma de forma tão abrupta pode estar de alguma forma colocando situações mais extremadas, até os reencontros, né, se a gente for pensar dentro dessa ressoma. Em que escola essa criança está? Quem é que está nessa família dessa criança, os amigos, todos esses reencontros, eles podem de alguma forma estar deixando a criança emocionalmente um pouquinho mais abalada, justamente por ela ter retornado logo, ela tem uma certa lembrança, né, de fatos de outras existências, mesmo que seja de uma forma mais intuitiva, mas aquilo ali pode estar mexendo com ela. Então, o psicossoma também é outra questão que pode ser trabalhada. E quando a gente falou do mental soma, a gente falou justamente dessa influência que os pais podem ter na questão intelectual da criança, nesse exercício da intelectualidade, pais mais eruditos, enfim. Então, é uma influência mútua que acontece. Dentro da evolução, o que a gente tenta fazer o máximo, né? A gente tenta trabalhar muito com a família, com os pais. Porque nós entendemos que se a gente está trabalhando com os pais, de forma indireta a gente também vai estar trabalhando com as crianças. Então, quando a gente faz, por exemplo, uma orientação com os pais, a gente parte dessa questão toda do paradigma consciencial, né, da ressoma, desse curso intermissivo dessa consciência pós-afetiva, tentando dar uma orientação nesses pilares que a gente vê dentro do paradigma consciencial, para que essa criança seja o mais trabalhada possível, ela possa aproveitar ao máximo o seu curso intermissivo. É isso que a gente tenta fazer ao máximo, dinamizar, não deixar com que isso ocorra posteriormente. É muito importante a gente estar de olho, por exemplo, no tipo de escola. Tem crianças que puxam um pouco mais, então você pode colocar numa escola mais puxada, ela demanda por isso. Tem crianças que precisam um pouco de temperamento, de uma escola um pouco mais tranquila, um pouco mais flexível, até para ela se desenvolver melhor. Tem crianças que a gente vê desde o início que é importante colocar até numa atividade de grupo, né, para trabalhar esse lado, é uma criança mais introvertida, então se a gente trabalhar um pouco mais a questão da grupalidade dela, isso vai beneficiar ela. A gente pode pensar que essa consciência ela ficou muitas vezes muito tempo imersa em estudos e não tinha muito contato com pessoas. A gente pode pensar também numa criança mais extrovertida. Essa criança mais extrovertida, às vezes, deixá-la um pouco mais sozinha, pode ser trabalhar um outro lado. Então, tudo para tentar, de alguma forma, beneficiar essa consciência, né, essa criança, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa ressoma que ela teve. Né? Dentro da programação existencial, isso é muito importante. Né? Já estamos dizendo aqui que está faltando poucos minutos, eu já vou estar encerrando. Né? Tem alguma pergunta que você gostaria de dizer? Não, né? Tá. Então, é importante a gente estar pensando que toda consciência que ressoma, ela tem um curso intermissivo e ela tem uma programação existencial. O que a gente pode fazer é estar fazendo o melhor possível para estar proporcionando para essa criança aproveitar ao máximo esse curso intermissivo e as possibilidades que ela tem, dentro da realidade que ela tem. Ela tem aquela realidade, vamos tentar ajudá-la ao máximo. Né? Então vamos tentar, se for possível, orientar os pais. É importante que os pais tenham um olhar muito singular sobre cada filho. Os filhos são diferentes, pois eles têm holobiografias diferentes e curso intermissivo diferente. Então a demanda de um não é a demanda do outro. Então é muito importante estar de olho nisso. Nós agradecemos aqui ao Parque da Chacrinha por ter cedido o espaço, as crianças estão aqui felizes brincando, os pais estão aqui assistindo. Né? Nós temos palestras todo mês e atividades quinzenais com as crianças aqui no parque, né, que são as nossas oficinas, oficina do verde, oficinas com crianças para elas já estarem trabalhando o seu holochakra e a sua consciencialidade. E também temos atividades com os pais, com crianças, seria uma atividade de orientação para pais. Nós orientamos os pais ao máximo de como a gente pode estar dinamizando a evolução daquela criança. Até a próxima, nós estamos à disposição de vocês. Um grande abraço.